Hertz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. O programa Mais Saúde, o tema do programa é sobre alimentos, principalmente um em especial, que protege, é fotoprotetor. Mas independente disso, não esqueça do filtro solar. Então hoje o nosso tema vai ser esse, interessantíssimo, tá? Contamos com a sua participação. Se você tiver qualquer pergunta, liga aqui pra gente. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Pode mandar o seu e-mail e você pode mandar através do celular a sua mensagem. Então você pode digitar, deixa eu ver se eu não vou falar bobagem, é o 49.400, meninas, isso. Você digita e manda para o 49.400 e coloca CN de Canção Nova, SP São Paulo, né? CNSP, dá um espaço, responde ou faça a sua pergunta, que nós vamos estar aqui no estúdio recebendo, mas não esquece de colocar da onde você está falando e o seu nome, tá bom? Nossa convidada é lá da São Camilo, né? Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica, justamente pelo Centro Universitário São Camilo, somos camilianas, né? Mestre em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo, docente do Centro Universitário São Camilo e responsável por uma disciplina que é optativa, na minha época não tinha isso, em nutrição e estética. Eu acho que deve ser uma disciplina, assim, bem concorrida. E ela também é uma nutricionista que tem prática clínica, porque faz toda a diferença quando você é um profissional que, além de tudo, atende consultório. É a doutora Cíntia Sobral, que também tem a sua experiência em consultório. Ela atende junto com um cirurgião plástico nessa área de nutrição e estética. Cíntia, muito prazer aqui em conhecê-la justamente. As meninas falaram de você e eu falei, nossa, uma pauta e tanto. Bem-vinda e obrigada por você estar aqui conosco. Bom, Gisela, eu que agradeço. É sempre bom falar sobre nutrição, ainda mais sobre estética, Nossa. Né? E é o que você falou, a estética, ela está cada vez mais sendo cotada. As meninas, pelo menos na faculdade, elas fazem fila, né? Tem fila de espera? Ai, que legal! Fila de espera para fazer a disciplina. Então, assim, tem sido bem bacana. Tanto é que nós acabamos, eu e mais uma outra professora, montamos uma pós-graduação em estética pela São Camilo. Então, quer dizer, estamos indo. Nossa, olha a novidade, essa eu também não sabia, mas muito bacana porque estética não é só estética, é saúde também, né, Cíntia? Com certeza, né? Na verdade, eu abro sempre as minhas aulas dizendo sobre o conceito de saúde da OMS, né? Que é simplesmente o bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Isso é a saúde. Exato. E o bem-estar tem tudo a ver, né? Tem toda a relação com a parte estética. Eu imagino dessa forma. Com certeza. Então, olha o tema de hoje, meninas. Vocês que adoram fazer uma pergunta de estética, a doutora Cíntia está aqui conosco. Nós vamos contemplar, lógico, todas as questões que vocês fizerem, mas o nosso foco vai ser um alimento em especial. Vai ser o cacau. Gente, o cacau. Aí você está pensando chocolate, né? Cacau é um dos componentes, mas lembrando que quando nós fizemos aqui uma pauta, eu não estou me recordando com quem que deixou muito claro que nós aqui comemos confeitos e não chocolate de verdade, entre aspas, né? Qual a diferença, Cíntia, do que é o cacau e o que é hoje encontrado na maioria dos chocolates no mercado? Então, o que nós sabemos é que o chocolate, o geral, ele é misturado, né? Então, sempre tem uma mistura. Então, existe a pasta de cacau, sabe lá o quanto que você tem de porcentagem de cacau nessa pasta, realmente, do chocolate, de pasta de cacau para montar o chocolate, e você tem uma adição de uma série de substâncias, né? Então, entre elas a gordura trans, enfim, para ficar com aquele gostinho gostoso, né? Agora, o que nós precisamos realmente é ficar de olho no chocolate que tem um pouquinho mais de cacau, né? Então, são aqueles que a gente fala meio amargo, ou amargo, mesmo que ele tenha
tem pouco, mas tem os grãos do cacau, né? Então, cada vez que a gente vai aumentando mais a concentração de cacau, melhor vai ser a sua ação. E já temos alguns no mercado, a gente estava até comentando, né? Tem o Talento, né, da Garoto, tem também da Garoto que tem um saco em pó, isso. Tem também o da Mãe Terra, se eu não me engano, um cacau de muito boa qualidade. Quem pode compra aquele cacau Calebo chiquérrimo suíço que tem para vender no Santa Luzia, mas de todo jeito é importante a gente perceber essa diferença. E é tudo uma questão de paladar e de acostumar, né, Cíntia, de começar a consumir esse cacau um pouquinho mais amargo, que inclusive ele acaba trazendo até mais saciedade, né? Exatamente, né? Eu falo sempre para os meus pacientes que a nutrição e o hábito, ele vai se conquistando, né? Então, imagina eu pedir para você levantar de manhã todo dia, você está acostumado a levantar sempre para o lado direito, eu peço para que você levante do lado esquerdo. Então, você tem que parar, pensar um pouquinho e daí você criar o hábito, né? Então, o que nós tentamos negociar com o paciente é essa questão de se habituar, né? O hábito, claro que não é de um dia para o outro, mas tem trabalhos mostrando que para você realmente incorporar um hábito demora até 2 anos. Olha isso. É uma loucura, né? Loucura. Por isso que a gente faz uma coisa tão bonitinha durante 6 meses, aí você quebrou a rotina, perdeu. É uma coisa assim tão, né? Exatamente. Tão fácil. Mas vamos falar um pouquinho, retomando aqui, o cacau como fotoprotetor. Explica um pouquinho isso melhor para as nossas ouvintes, Cíntia, por favor. Bom, o conceito fotoprotetor, ele existe, né, já há algum tempo, no sentido da proteção mesmo em relação aos raios ultravioleta, né, os raios que são emitidos pela energia solar, pela luz elétrica, luz da nossa casa, por exemplo. Então, gente, quando a gente está debaixo de uma lâmpada, pode está sofrendo a produção de radicais livres justamente como defesa. Então, gente, toda vez que estamos com alguma luz, de alguma maneira, ela emite um raio, uma radiação, isso. E nós temos, então, um envelhecimento. Exatamente, confere envelhecimento, né? Então, essa luz, ela é emitida, atinge a nossa camada mais externa da pele e consegue adentrar a camada um pouco mais profunda da pele, né? Então, porque a pele ela é formada por 2 camadas, basicamente, e ela adentra, então, essa segunda camada, a primeira e segunda camada, e daí gera envelhecimento, no sentido de que produz mais radicais livres, os tais chamados radicais livres, né? E diminui realmente a síntese de novas células. Então, dependendo da célula onde esse raio atinge a produção desse radical livre, onde esse radical livre vai atuar, você confere efeitos agressores à pele. Então, vamos supor que atua sobre o DNA de uma célula do tecido epitelial, que é o tecido mais externo da nossa pele. Então, você vai ter uma dificuldade de regeneração, de síntese de novas células. Então, você vai tendo uma pele bem mais envelhecida e não tão bem regenerada. Então, já ajuda no envelhecimento, né? Já contribui para o envelhecimento. Se esse raio, esse radical livre atua sobre a fibra, né, que fica presente no tecido na camada mais interna da pele, você tem uma fibras colágenas, as fibras elásticas, atuando sobre essas proteínas, né, presentes nessas fibras, também pode contribuir evita, né, você não consegue ter a mesma ação que você deveria conferir para essas fibras, tanto, por exemplo, a fibra colágena serve para resistência, fibras elásticas serve para elasticidade da pele. Então, você vai diminuindo essa ação, então você vai tendo uma pele mais envelhecida. Então, o efeito mesmo é conferir evitar realmente esse envelhecimento. Daria pra gente, de uma maneira assim, bem simplista, tentar explicar o que é esse bendito radical livre? Claro. Então, radical livre, principalmente aqueles das espécies reativas de oxigênio, né? É um termo bem difícil, mas enfim, radical livre todos nós produzimos, né? Então, nós temos toda a nossa etapa do metabolismo e o resultado final, além da gente produzir energia, nós produzimos água, que é uma substância estável, uma substância que todos nós devemos produzir. Só que até a produção de água podem sair algumas substâncias, e nós chamamos de substâncias instáveis, né? Então, ela precisa se ligar a alguma outra molécula para se tornar estável dentro do nosso organismo. É o desquitado do pedaço, exatamente, né? Que vai ficar procurando. A gente tem que simplificar um pouco as coisas aqui, né? Porque eu digo assim, bom, primeira coisa,
respirou, oxidou, né, Cíntia? Exatamente. Envelheceu. Então esse povo não quer... Não, a gente não tem jeito. Respirou, envelheceu. O ferro não enferruja, a gente oxida, né? Então, aí o que é esse bendito desse Radical Livre? Eu brinco e digo assim, o desquitado, a desquitada do pedaço. Então, vai querer se ligar a alguém. Então, cada um cuide do seu, né? Exatamente. Então, o que nós temos são os nossos antioxidantes da defesa corporal mesmo. Só que tem momentos que esse antioxidante acaba não sendo suficiente. E tem um tipo específico de Radical Livre que ele consegue ser neutralizado apenas pela dieta. Essa informação eu achei muito bacana. Explica um pouquinho melhor. Então, é um Radical Livre dentro é um desquitado. É um dos desquitados, né, que consegue, então, ele sai, né, de dentro de uma célula e vai atuar, né? Ele escapa, né, e acaba atuando em qualquer outra molécula, principalmente DNA, né, a gente fala sobre a gordurinha da própria pele, enfim, né, então ele acaba atuando e isso vai gerar vai contribuir para o envelhecimento. Só que para eu neutralizar esse Radical Livre, eu tenho componentes da dieta. Então, assim, os componentes da dieta que vão ter um efeito benéfico para neutralizar esse tipo de antioxidante, de Radical Livre, perdão. Então, quanto mais a gente se expõe, mais Radical Livre produz e a gente precisa de mais alimentos para combatê-los, né? Com certeza. E qualidade, né? Qualidade, exato. E o cacau entra aonde? Então, o cacau, dentro desse grupo dos radicais livres, o cacau ele entra como um neutralizador desse Radical Livre produzido. Então, a gente sabe que desse Radical Livre, nós temos 4 substâncias presentes no alimento que tem uma função potente de neutralizar esses radicais livres. Então, são os alimentos fontes de vitamina C. Olha aí, gente, vitamina C. Gente, é vitamina C da comida, nada de ficar comprando não sei quantas cápsulas de 2 gramas de vitamina efervescente, que eu já falei aqui quantas vezes que o nosso intestino só consegue absorver 200 miligramas por vez. Então, você toma lá uma cacetada de 2 gramas e aí o organismo, né, Cíntia, acaba sofrendo, tendo que eliminar de alguma forma. Exatamente, né? Sobrecarregando e usando nutrientes também para isso. Exatamente. Então, a vitamina C. Alimentos ricos em vitamina E. Ah, vitamina E. Onde nós encontramos vitamina E? Vitamina E nós encontramos nos alimentos mais oleosos e de origem vegetal, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que fala, olha, Cíntia, eu só cozinho sem óleo. Não, é importante que tenha o óleo, né? A gente vai tentando elaborar a quantidade mesmo, orientar em relação à quantidade que deve ser ingerida. Então, os óleos vegetais, de maneira geral, tem as castanhas, que é algo que nós não temos muito hábito de ingeri-las, mas ela é muito importante, né? Então, eu tenho o hábito de indicar para os meus pacientes. Principalmente a nossa castanha aqui do Brasil. Castanha do Brasil, amêndoa, nozes, né? Os hábitos regionais, exatamente. Né? Então, essas castanhas são ricas em vitamina E também. Então, vitamina C tem em todas as frutas, a gente pensa que só tem na laranja, mas, gente, o caju tem 5 vezes mais vitamina C do que a própria laranja e o limão. Então, todos têm, mamão tem, né, Cíntia? Então, gente, fazendo uso todo dia, porque a gente não sintetiza colágeno sem vitamina C, não é? Não, com certeza. A gente não sintetiza colágeno. Precisamos da vitamina C para sintetizar colágeno. Gente, colágeno é aquela coisa que deixa a pelinha da gente, assim, bem firme, bonitinha, sem despencar, tá? Então, vitamina C. Que dá resistência, né? Exatamente. Vitamina E em tudo aquilo que tem gordura, principalmente, mas a gordura do bem. Então, são os azeites, os óleos, né? As castanhas. Se eu não me engano, o germe de trigo também tem, né? Que é bem rico também, né? Gergelim, né? Isso, gergelim, que também tem cálcio, tem um monte de coisa boa no gergelim, né? E fora vitamina C e vitamina E, que mais que a gente precisa? Então, nós temos um grande grupo chamado carotenoides, é um grupo bem grande, né? Então, desses carotenoides, nós temos algumas substâncias já conhecidas, por exemplo, o licopeno, o beta-caroteno, né? Então, eles têm função, sim, antioxidante. E o outro, né? A gente tem um grupão maior chamado flavonoides. E este grupo dos flavonoides é onde entra, né, o cacau. Então, o cacau, ele tem uma substância chamada flavonols, que pertence ao grupo dos flavonoides. Tá. Então, ele também contribui para minimizar os efeitos dos radicais livres. Exatamente, exatamente. Tem quantidade, assim, que a gente possa estar colocando, assim,
Porque, por exemplo, eu sei que daquele Chocolife, que o pessoal também já cansou de ouvir falar, e eu já trouxe, inclusive, o Dr. Gabriel Carvalho, que é o nutricionista do Sul, ele é farmacêutico também, que foi um dos mentores desse chocolate. Aquela barrinha de 30 gramas tem os flavonoides já que conferem a proteção cardiovascular, quer dizer, isso aí já tem um estudo até bem delineado. Agora, para esse lado, assim, antioxidante, tem alguma quantidade? Não existe uma quantidade. O que nós sabemos, né, dentre as pesquisas dentre os artigos que são elaborados, a gente trabalha com algumas quantidades em miligrama de cacau. Então, eles oferecem uma bebida, né, que é o que nós temos ainda, né, em estudos, nós oferecemos uma bebida com uma quantidade uma quantidade em miligramas de cacau. Então, em torno de 300 miligramas a 400 miligramas, é mais ou menos isso. Então, não existe, sendo bem sincera, não existe uma recomendação para evitar o envelhecimento, mas o fato de introduzi-los, esse tipo de alimento na dieta, é importante. Né? Exato. Lembrando que na revista da Canção Nova, quem é sócio recebe, né? Então, se você não recebe, eu me associaria, porque a revista é maravilhosa e eu tô com uma coluna, e esse mês eu escrevi sobre obesidade, uma doença inflamatória, e dei uma receita, o nosso chocolate de abacate. Como assim? É o abacate bem madurinho, que a gente passa pelo processador e coloca o quê? O cacau. Então, olha quanta coisa boa, você tem um cacau, né, que nós estamos falando hoje, e o abacate, que também é riquíssimo em vitamina E também, né? Exatamente. Aquela gordura do bem. Então, sabe, é o alimento sendo o nosso medicamento, né, Cíntia? Ah, com certeza, né? É mais importante o alimento do que trabalhar mesmo com a medicação. Claro, a medicação, a suplementação são importantes em algum momento, mas o alimento é assim, a gente fala, bom, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu introduzo esses alimentos na minha vida, é claro que eu vou tentar ter uma alimentação, claro que eu vou ter uma vida mais saudável, né? Então, o fato de eu introduzi-los, esse tipo, qualquer alimento, né? Melhorar realmente a qualidade da tua alimentação, né, exatamente. O pessoal parou de comer comida para comer coisas parecidas com comida e que aumentam ainda mais a quantidade de radicais livres. Exatamente, né? E fora que aí provoca uma série de doenças, né, associadas. Nossa, nem fale. Mas olha, tem uma perguntinha aqui, você que é mais ligada à estética, eu realmente, e também, Cíntia, se você não for tua área aqui, porque você é nutricionista, nós não somos esteticistas, mas a gente depois pode até organizar uma esteticista para a gente ver isso dentro da linha da dermato, né? É a Maria Antônia que está perguntando, que está fazendo um tratamento para mancha na pele. Certo. Tá? Diz que são bem escuras no rosto e que está fazendo um tal de peeling de cristal. Eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar? Já, o peeling de cristal, ele faz uma esfoliação. Que é o peeling de cristal? Tá achando chiquérrimo. Então, o peeling de cristal é que quando você, esse tipo de peeling, né, você tem um cabeçote, o cabeçote ele tem alguns cristais. Tá. E esse cristal ele serve para fazer uma esfoliação da pele. Né? Como uma lixa, digamos assim. Como se fosse uma lixa, exato. Então ele faz essa chamada esfoliação da pele, então ele retira essa camada. A gente não fala que é uma camada, é quase morta, né? Uma camada quase morta da pele e isso favorece a renovação, a síntese de novas células, e isso é super importante pro envelhecimento. Então evita, né, envelhecimento, então renova as células, você vai montar, você vai criar, você vai desenvolver novas células, então você diminui um pouco a formação dessas manchas, então é bem usado, sim. Ela estava querendo saber se isso resolve, mas lógico, né, cada caso é um caso, claro. E ela está assim, um pouco aflita pelo que eu estou vendo aqui, porque ela diz que está escamando muito, mas é o normal, né? É isso aí, escama bastante, tem que esfoliar, tem que descamar, para tirar, depende da concentração de ácido que é aplicada, né, seja com o médico ou esteticista, você tem uma concentração. E você vai, sim, retirando as camadas da pele. Então, você tira a pele, a parte mais superficial, são 5 camadas de pele, tem mais a camada profunda, né, que é o tecido conjuntivo, então, você tem que descamar. E dependendo da concentração de ácido, é normal. Só que é importante que ela não deixe de passar o filtro solar. Isso, né? porque não pode, de forma alguma, tá se expondo à radiação, né? Radiação. E filtro solar dentro de casa também, pelo que eu entendi. Inclusive dentro de casa, porque senão você não vai ter um efeito positivo em relação às manchas. Gente, tá incrível, né? Quer dizer, a gente acorda tendo que pôr filtro solar. Você viu
a pesquisa que a Proteste fez, que descobriu que de todos os filtros solares, só 2, o L'Oréal e Cenoura e Bronze, que eu não dava bola, achava que Cenoura e Bronze era assim, barato, né? Barato, né? E não era bom. Olha, e foram os únicos 2 que realmente prometiam e cumpriam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Com certeza. E reaplicar, né, Cíntia? Sim, nada com de certeza. usou de manhã o dia inteiro com o mesmo. Não, tem que reaplicar, você tem que sempre reaplicar. E hoje em dia nós temos, assim, produtos também que já contêm o filtro solar. Então, não só o hidratante filtro solar, mas nós temos o pó já rico com filtro solar, tem a base que tem o filtro solar. Então, hoje em dia nós estamos bem, assim, munidas, né? Assessoradas, né? A indústria... Claro que precisa ter uma orientação médica em relação, né, que tipo de produto usar em função dessa questão da qualidade do produto. Então, acho que ser orientado pelo médico é importante, pelo médico dermatologista. Pois é, e tem uma pergunta também interessante aqui da Maria de Lourdes, que isso acontece com muita gente, né? Ela falou o seguinte: doutora Cíntia, eu como muitos alimentos como cenoura, tomate, deve ser abóbora também, e ela percebeu que ela tem ficado meio amarelada. Isso é normal? Deve ser provavelmente a palma das mãos e a pontinha, às vezes, do nariz, né? Que na criança a gente percebe bem isso. Exatamente. Essa daí é uma doença chamada hiperbeta-carotenonemia, né? Um nome complicado, mas ele vem da questão da ingestão, aumento da quantidade ingerida de beta-caroteno presente nesses alimentos, acontece isso, né? Então, o beta-caroteno em si, ele consegue ficar estocado, ele consegue ficar dentro dos nossos melanócitos, que são as células que contêm o nosso pigmento. E por causa disso, se eu aumento a quantidade, maior quantidade desses carotenoides podem, sim, ficar armazenados nesses melanócitos e daí conferir uma pigmentação alterada da nossa pele. Claro que é importante procurar um médico, né, com certeza, só que assim, o que a gente sabe nesses casos é diminuir sim a ingestão de alimentos fontes de beta-caroteno, principalmente beta-caroteno. Pois é, Maria de Lourdes, porque quando o meu paciente aparece com uma situação dessas, está claro para mim que variedade zero, né? Tem que lembrar de comer 5 frutas diferentes por dia, lembra de uma de cada cor. Isso. Porque assim você contempla todos os grupos, todos os tipos de antioxidantes, né? E você não fica com aquela... Porque o pessoal gosta de manga, época de manga, só come manga, né? Então fica... Ou então é o suco de centrífuga, então faz direto com a cenoura. Mas já, meu Deus do céu, olha, quando toca essa música, é que nós já vamos para o nosso primeiro intervalo, como passa rápido, né? Bom, gente, então nós estamos aqui hoje com a doutora Cíntia, nutricionista bem focada na área de estética, inclusive ela trabalha nessa área, mas é docente também do Centro Universitário São Camilo e é responsável pela disciplina optativa de nutrição e estética, e que agora estava nos falando que vai agora ter uma pós-graduação com esse foco. Então, você querendo, participe, tá? Eu me rendo a Ti, Senhor, vem reinar em minha vida. Eu me rendo a Ti, Senhor, vem reinar em minha vida.
Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. O segundo tipo de amor, que é amor de concupiscência, que precisa ser corrigido, é amar a pessoa por causa do dinheiro e da riqueza. Quantas pessoas entram em relacionamentos desse tipo? Pessoas que tentam comprar as outras com presentinhos. Às vezes até mesmo pais tentam fazer isso com seus filhos. Compram os seus filhos, acham que vão ter segurança do amor e o afeto dos seus filhos se lhe der todos os presentes que ele quer. E não estão enxergando que esse relacionamento está se fundamentando em algo destruidor e passageiro. Você não pode querer que seu filho ame você e comprar o amor. O amor não se compra. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Na Rádio América você faz a programação junto conosco. Você interage conosco fazendo o pedido musical. Seu pedido de oração já está aqui comigo, a Ana Cláudia Mar. Interaja conosco mandando a notícia do seu bairro pelo WhatsApp. Pode participar em todos os programas e interagir com o locutor. Coloque suas intenções, quero rezar pela sua vida. Quero pedir a Jesus ilumine a minha família. Aqui o ouvinte faz acontecer. Rádio América, mais interação no seu rádio. Milhares de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Um dia preparado por Deus para transformar a sua história. Agindo Deus, quem impedirá? Está chegando o primeiro Cairós Canção Nova Abraça São Paulo de 2015. Dia 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, São Paulo. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Padre Christian Shankar, Márcio Mendes, Celina Borges, Felipe Jardim, Paula Guimarães, Ministério de Música Canção Nova e Dunga. Início às 7h30 da manhã, encerramento às 6 da tarde. Já adquiriu seu ingresso? Faça isso agora mesmo na Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô, ou na Loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 33829800 ou eventossp@cançãonova.com. Cairós Canção Nova abraça São Paulo. Faça essa experiência de fé. Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em um único aperto. Então, dê a descarga apenas o tempo necessário. E se vai construir ou reformar o seu banheiro, opte pela descarga seletiva. Promoção A Canção Nova na sua casa. Torne-se um novo sócio da Canção Nova e concorra a uma visita do Padre Adriano Zandoná na sua casa. Para participar é muito simples. Até o dia 20 de março, procure o Clube de Evangelização na nossa casa de missão ou na Loja Canção Nova de São Paulo e cadastre-se tornando-se um novo sócio evangelizador. Promoção válida até o dia 20 de março e o sorteio será no Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Já pensou o Padre Adriano Zandoná rezando por você na sua casa? Não perca tempo, ajude a Canção Nova a evangelizar e receba a evangelização. Informações 11 3587 3140 3587 3140. América. 12h30. A vida consagrada diz respeito a toda a igreja. Não é uma realidade isolada, mas está colocada no próprio coração da igreja. Colabora para que as pessoas descubram a alegria da mensagem cristã. Que o nosso coração se preencha deste amor de Deus. Esse amor que quer realizar obras de misericórdia em nossa vida. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E hoje o tema do Mais Saúde é o que vocês amam, né? Nós estamos falando de estética, estamos falando de nutrição. Hoje a nossa convidada é a doutora Cíntia Sobral, lá do Centro Universitário São Camilo. Ela também que atua em consultório com cirurgia plástica, né? Com cirurgião plástico e
estamos aqui falando da importância de uma alimentação saudável, variada, onde você tem uma série de nutrientes. Nós citamos aqui a vitamina C, a vitamina E e flavonoides e carotenoides, que vão fazer o quê? Vão evitar o envelhecimento, né, Cíntia? Isso. Porque hoje nós estamos expostas à luz, né? Luz de casa, luz solar, e tudo isso conferindo o envelhecimento na nossa pele, né? Exatamente. Pois é, e tem muita gente que eu tô vendo aqui que tá com mancha na pele, né? Isso daí é complicado, porque às vezes vem da gravidez, né? A gravidez é bem habitual isso, né? Tem mulheres, é pela questão hormonal, né? Até o próprio ginecologista pode explicar um pouquinho melhor, né? O obstetra, Exato. enfim, mas o que a gente sabe, o que nós percebemos na prática é que a gestação pela alteração hormonal pode favorecer um aparecimento das manchas. Exato. E estão perguntando, a Sueli está perguntando aqui sobre os protetores. Olha, o que eu sempre falo, eu gosto de privilegiar quem está fazendo as coisas certas, né? Então a Proteste fez um teste recente, foi publicado, e dos protetores, os que realmente, de todos, inclusive o que eu usava não estava na lista, infelizmente, de todos os que eram realmente os melhores, que diziam que poderia proteger por um X tempo e protegia. Então foi o da L'Oréal e o Cenoura e Bronze. E o pessoal gostou aqui da história do peeling, né? Você vê muito peeling lá no consultório? Como é que tem? Porque no seu consultório tem o cirurgião plástico e tem também dermatologista. As esteticistas, As esteticistas. Né? Tem esteticista, tem o cirurgião, ele mesmo faz o peeling, ele faz o laser, enfim. Muito mais seguro, né? Sim. Seguro no sentido assim, é muito bom quando você tem um profissional assim, gabaritado para fazer esse tipo de... Na verdade o peeling é algo que tem sido, né, divulgado entre os clientes, justamente porque ele ajuda a melhorar a característica da pele, né? Então a gente sabe que a pele, ainda mais a do rosto, é o nosso primeiro contato com as outras pessoas. Então quando nós conhecemos a pessoa pela primeira vez, acho que a pele fica marcada, e a pele ainda é um sinônimo de qualidade. Você consegue perceber a qualidade de vida dessa pessoa via pele. Então se ela tem uma pele mais enrugada, então você já percebe que ela tem uma vida um pouco mais sofrida, ou ela trabalha sob sol, então você já tem uma ideia. Então as pessoas se preocupam realmente com a pele, né? Cíntia, e o cigarro detona a pele, né? Nossa, o cigarro é bem problemático, né? Justamente porque o cigarro ele já diminui a quantidade de vitamina C do nosso organismo, já por natureza, tanto é que nas recomendações mesmo, nas nossas recomendações nutricionais, as próprias DRIs, né, essas recomendações internacionais pedem para que as pessoas que são fumantes aumentar a ingestão, então 120 miligramas, né, ao dia, então aumenta realmente a ingestão, deve-se aumentar essa ingestão. Da vitamina C, né? Da vitamina C, de alimentos fonte de vitamina C, né? Não em função de suplementos, sempre lembrando, né? Nós conseguimos atingir, sim, as nossas recomendações. E o que nós sabemos é que o cigarro ele é realmente prejudicial, né? Não só pela questão da parte do desenvolvimento do câncer, mas sim da própria pele, né? É nítido quando um paciente que fuma chega ao consultório e você percebe que ela fuma, com certeza. A pele aparece, né? Impressionante, né? A pele demonstra. E conforme a pessoa vai envelhecendo, parece que a pessoa vai mudando de tom. Exatamente. É uma coisa assim muito Exatamente, estranha. Muda o tom, você percebe que as linhas de expressão, que são naturais, elas são muito mais demarcadas, porque você tem diminuição da regeneração dessas células, né? Então, você tem uma problemática, e o cigarro é problemático. Eu vivo falando, incentivando as pessoas a parar de fumar. Eu adorei essa lei agora, né, que não se pode fumar mais em ambiente fechado. Aliás, foi ontem, o Dr. Roque, meu marido, no nosso prédio, o pessoal agora ficou mais friozinho, então eles ficam fumando embaixo ali porque no térreo você tem assim um pergolado, não sei como é que chama, aí tem uns carros que ficam paradinhos ali, é como se fosse um teto e nas laterais é aberto. E é horrível para quem não fuma, porque você passa ali, vem aquela fumaça de cigarro, né? Aí o Dr. Roque imprimiu a lei, porque só pode fumar em ambiente totalmente aberto. Mas isso é um momento das pessoas pararem para melhorar a qualidade de vida. O Dr. José Casali, que é o oncologista do Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, ele que é o responsável pelo maior banco de tumores da América Latina, um brasileiro. Ele fala que se a gente parasse de fumar,
50% dos 12 tipos de câncer mais comuns seriam eliminados. Você vê que coisa, né? Que interessante. Realmente é. E é a gente que decide isso, né? Então, a gente decide 3 vezes por dia, no mínimo, né? O que a gente vai colocar no nosso corpo, saúde ou não. Exatamente. E também em relação a hábito de vida. Mas olha, tem aqui uma pergunta assim bem interessante, porque a Zilda diz que a nutricionista dela, você é diabética, né, Zilda? Então diz que a nutricionista falou para ela comer 3 frutas diferentes, quer dizer, comer 3 frutas por dia, né? E eu normalmente falo 5. Bom, quando meu paciente é diabético, eu continuo com 5, mas eu escolho as frutas com menor teor de frutose, porque você tem as muito doces e as que não são tão doces. Então, isso realmente é a nutricionista que vai colocar para você, Zilda. Mas para a maioria dos pacientes, que no caso aqui os ouvintes, graças a Deus, não são tão diabéticos, a gente fala, principalmente, olha só, de manhã cedo aquele suco de couve divino, né, que a gente preconiza, né, aquele com as folhas orgânicas, bem higienizadinhas, passados cru pelo liquidificador, aí você já come uma frutinha no meio da manhã, uma sobremesa, frutinha da tarde, acabou. 5 frutinhas por dia. Então não é difícil, só tem que ser organizada. Você sabe alguma coisa de queloide, Cíntia? Queloide não é bem minha área, né? A gente está aqui de conversar, né? Queloide, quem pode esclarecer mais é o médico dermatologista, mas o queloide, ele quando você faz você tem uma hiperprodução das células, né? Na hora da cicatrização, então você fica, ao invés de ter uma cicatriz perfeita, né? Uma cicatriz digamos, normal, como todas as outras cicatrizes, você acaba criando uma massa, né? E isso acaba tendo uma característica desagradável, esteticamente falando. É principalmente a raça negra, né? Apesar que nem tanto, viu? Porque eu sou branca, feito não sei o quê, e eu tenho queloide. Olha que interessante, né? Então, mas eu sei que é uma característica da raça negra, e a Cleusa aqui está dizendo que a filha dela é mestiça, e que fez justamente uma cirurgia e teve queloide. Ela está perguntando se tem algum alimento, mas não, isso aí, a alimentação não tem repercussões, digamos assim, para melhorar isso, que eu saiba, né, Cíntia, você também? Por enquanto, assim, não se sabe nada a respeito, né, de ação de algum alimento, porque não tem uma relação totalmente direta com o desenvolvimento, né? Você tem uma hiperprodução, não tem quem controle essa hiperprodução. É genético, vamos colocar genético, assim, né? Assim, e acho que tem que ser, se ela estiver descontente, tem que ser encaminhada ao médico mesmo, né? O médico dermatologista, um cirurgião plástico, se ela estiver descontente com a cicatriz. Pois é, tem aqui uma pergunta da Solange, a Solange da Freguesia do Ó. Quando colocam dessa maneira a apresentação do ouvinte, é porque é a primeira participação dele no programa. Então, bem-vinda, Solange, né? E ela está dizendo que tem um amigo que está com câncer na boca, traqueia e faringe, justamente devido ao tabagismo. Quando eu fiz o meu estágio, Cíntia, eu fiz justamente em UTI. Gente, o que eu pegava de câncer por causa de tabagismo e bebida era assim, era triste, porque a pessoa depois parava de beber e parava de fumar, mas numa situação em que não tinha mais muito o que fazer. Obrigada a parar mesmo, né? Exato. Não, e eles assumiam, eu bebi muito, fumei muito, né? E perguntando assim o que pode consumir, alimento gelado. Olha, Solange, isso tudo depende de que estágio que ele tá fazendo quimioterapia, né? Então isso depende muito. Então, manda um pouquinho mais de informações pra gente, que depois a gente pode estar aqui até agendando uma pauta para falar de alimentação num momento específico de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, onde você tem assim muita mucosite, muita inflamação da mucosa. Mas pode mandar aqui pra gente, tá bom? Mas em compensação, estamos aqui com uma mensagem lá do Ceará. Olha lá, Ceará e Sobral, Daiane. Daiane colocando aqui, que sempre acompanha o programa Mais Saúde, e gostaria de saber a importância da linhaça, principalmente na alimentação de quem faz musculação.
circulação. Mas a gente pode falar um pouquinho da linhaça, né, Cíntia? O que você gosta? Você gosta da linhaça? Com certeza. Acho que linhaça, ela faz parte das nossas recomendações. Acredito que as suas também. Né? Eu, particularmente, faço uso de linhaça diariamente. Exatamente, não, com certeza. Claro que se a gente recomenda porque tem um benefício, óbvio que a gente também faz o uso, mas enfim. Mas às vezes quando nem a colega sempre, não que ela faz o que eu falo, não o que eu faço. Exatamente. Bom, a linhaça, ela é uma semente, né? E a partir da linhaça você consegue extrair um chamado óleo, chamado o óleo ômega 3, e ele tem uma importante ação, uma importante ação benéfica, efeito cardioprotetor, anti-inflamatório, exatamente. E a linhaça, ela também pode ser usada como ela tem uma ação anti-inflamatória, ela pode ser também utilizada não como efeito fotoprotetor, mas assim, para inibir um pouco mais esse envelhecimento, né? Então a linhaça, dentro das nossas sugestões estéticas, a gente sempre fala, olha, introduz a linhaça justamente por quê? Por conta desse ômega 3, tem efeito anti-inflamatório e vai ter um efeito importante no envelhecimento. A gente trata, né, daqueles nutrientes que não são antioxidantes, mas tem efeito importante sobre o envelhecimento, sobre a pele. Lembrando, né, que para você obter o ômega 3 tem que triturar a bichinha, né? Tem que triturar, exatamente, porque ela tem uma casca em volta, né, a lignina, que também é muito importante pro bom hábito intestinal. Então, é nítido, né, quem faz o consumo da linhaça percebe realmente que melhora o funcionamento intestinal. Não tem uma ação laxante, né, laxativa, mas ela realmente regula o funcionamento intestinal. Então ela tem um efeito bem potente, né? E uma coisa interessante que eu já observei, mas isso assim, na experiência prática clínica da gente, mulheres que já tinham o hábito de consumir linhaça, mas assim, desde cedo, quando elas entram na época de menopausa, elas têm menos fogachos, tá? Eu acho bem interessante isso, eu tô dando assim um parecer, porque quando a gente fala sobre menopausa aqui, a pessoa fica assim, colocando assim várias possibilidades para melhorar e com o uso de muita sabe aquela conversa de comadre que usou, funcionou, e eu digo toma cuidado, não é porque é natural que não faz mal, né? Veneno de cobra também e mata. Natural. Exatamente. Então, gosto também bastante da linhaça. A linhaça, nesse sentido da questão da menopausa, ainda eu acredito que faltam estudos, mas o que se sabe é que a linhaça tem uma substância chamada lignana, e ela tem uma ação fitoestrógena, né? Ou seja, uma ação semelhante ao estrogênio, quando a gente fala, olha, a soja, ela tem isoflavona, que tem um efeito semelhante ao estrogênio, então isso é importante, então isso pode gerar um benefício futuro, mas ainda eu vejo que falta muitos estudos. É por isso que eu disse assim que é uma coisa assim bem de observação no consultório. Eu anoto essas coisas, aí daqui a pouco vem um estudo e vai falar, tá vendo? Lembra? Então, mas realmente, e o Dr. Alberto Perebes, né? Que esteve aqui conosco já algumas vezes, ele que é autor daquele livro maravilhoso, Lugar de Médico na Cozinha. Eu recomendo, viu? Porque, olha, é muito bom. Ele que é um médico focado em nutrição, que é difícil, né, Cíntia? Não é todo médico, né? Que dá a devida importância, porque nós, nutricionistas, sabemos o quanto nutrição é importante. Com certeza. Ele sempre fala para deixar a semente da linhaça de molho 4 horas, porque é a semente que mais rapidamente germina. E ele brinca e diz, você vai dormir, bota água na semente, aí ela vai acordar. Porque aí você começa com todo o procedimento enzimático e, de fato, no dia seguinte você vê que tem aquela... um gel, né? Um gel, isso. E lá tá a sementinha, lá toda hidratada, eu ponho meu suco de couve, as minhas coisas, depois bato no liquidificador ainda por cima, e acho que realmente faz uma grande diferença. Cintia, qual é o seu alimento favorito? A gente sempre tem, né? Nossa, que pergunta! Por incrível que pareça, não pelo fato de eu ser nutricionista, mas eu tenho uma preferência pelas frutas de maneira geral, e acho que minha fruta preferida é o abacaxi, assim, o abacaxi. As frutas, assim, a fruta sempre deve fazer parte do meu cardápio, nunca falta, e eu realmente adoro, enfim. Pois é, eu também acho frutas assim, eu digo que é Deus falando pra gente, eu te amo, né? Porque, gente, como é que pode, né? E a água de coco, então, eu fico assim fascinada. Porque, gente, um coco ali, aquela água tão gostosa, cheio de um isotônico natural, né?
Agora, tem aqui a Maria de Fátima perguntando se tem alguma coisa parecida com a linhaça que seja mais barata, de custo menor para alguns brasileiros. Eu não estou recordando do preço da linhaça. A linhaça é que existem 2 tipos de linhaça, Isso. né? A linhaça marrom e a dourada. A dourada realmente ela é mais cara, né? Olha, dentro do que nós sabemos, né, a linhaça dourada, 100 gramas da linhaça dourada nós compramos em torno de 10, 11 reais. Já a linhaça marrom, ela é um pouco mais barata. Então, 1 quilo você compra por 3, 4 reais. 1 quilo. Gente, 1 quilo, quer dizer, se você usar uma colher de sopa, que é mais ou menos o que eu coloco no suco, dá para a família inteira e por um tempo, né? Aqui, assim, o diferencial entre elas é que a dourada ela é orgânica e vem obrigatoriamente do Canadá. Então, ela é importada. Então, ela acaba ficando realmente mais cara, né? O que eu digo é o que a doutora Denise outro dia falou. Não digo bobagem, porque quem está trazendo a dourada está trazendo um produto de alta qualidade, claro. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de consumir a marrom, né? Não, eu só deixo um alerta em relação à marrom, no sentido de que, como ela é ela é plantada, ela é produzida aqui no Brasil, podem existir efeitos tóxicos, né, da própria linhaça. Então, assim, o fato de colocar em água pode ajudar, mas o fato de expor o efeito térmico sobre a linhaça é importante, né? Então, assar a linhaça, não torrar, mas dar uma brevemente assada, já se sabe que possivelmente inibe esse efeito tóxico. Não é efeito tóxico como, por exemplo, de causar um câncer, não é isso, mas efeito tóxico... Seria um efeito antinutricional, né? Digamos assim. Fatores antinutricionais, exatamente. Teve pessoas realmente, se eu não me engano, a doutora Ana Vládia, que é professora da Federal lá de Natal, que comenta exatamente que a gente deveria dar uma pequena aquecida também, por outra razão que eu não me recordo, eu vou dar uma pesquisada. Olha, a pauta de linhaça é tudo de bom. Eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar em andamento para fazer, porque realmente é prático, é útil, todo mundo tem fácil acesso e a gente percebe os benefícios na saúde, né? Exatamente. Cíntia, o que mais que a gente pode estar falando do cacau? Bom, o que nós sabemos do cacau, além dele conferir esse efeito antioxidante, o que as pesquisas vêm dizendo é que ele diminui, por exemplo, aquela vermelhidão. Quando você se expõe ao sol e fica com aquela vermelhidão, nós chamamos de eritema, né? Então ele consegue diminuir esse tipo de vermelhidão, então ele protege nesse sentido também. E o que a gente sabe também é que não se tem pesquisas, é difícil nós avaliarmos o efeito do cacau sobre a pele exatamente. Porque para você fazer esse tipo de pesquisa, ou você faz uma avaliação visual, por foto, que acaba sendo muito subjetivo, ou você faz um corte histológico, né? Então a gente fala de biópsia, então não é todo voluntário, né, que faz isso. Então o que se sabe, né, dessas poucas pesquisas que existem, é que ela aumenta a espessura da pele, da camada da pele. Então ela tem essa função assim, de estimular essa síntese de células que compõem a pele, o tecido epitelial. Olha que interessante essa informação. O cacau, então, conferindo esse benefício, aumentando a espessura da pele. Exatamente. E uma pele mais espessa é uma pele mais saudável. Mais saudável. Então nós temos também sabemos dos benefícios cardiovasculares desses bioflavonoides, mas também, agora a gente está falando mais na área da estética. E você sabe que tem mais receitas, agora que eu estou lembrando do Renato Calef, ele coloca cacau no molho de umas preparações salgadas. Pedi para ele dar uma receitinha para a gente colocar no blog, muito bacana. Mas é o que a gente estava falando, e o aquecimento do cacau, né? Bom, aquecimento, você, como todo alimento que é exposto ao aquecimento, você tem uma diminuição da ação, né? Então você não potencializa a ação nesse sentido, você tem uma perda, mas é uma perda assim que não diminui, que né? não diminui, né, a ação desse cacau, assim como que nós encontramos no mercado, além do chocolate que é processado, o próprio processamento você tem uma perda, né? Não só processado, ele em pó também, você tem uma perda. Então, quer dizer, não justifica o não consumo. Perfeito. Você tem sim, né? Mas não justifica o não consumo. E olha a delicadeza da Daiane lá de Sobral, no Ceará, agradecendo, que gostou muito das dicas e do que a gente comentou sobre a linhaça, né?
muita gente com câncer de pele, né? Isso é uma coisa que o Brasil, outro dia, estava aqui o doutor... gente, como é que é o nome dele? O autor daquele livro Pele, Isso Envolve Você. Doutor? Ed Wilson. E ele falou que realmente o Brasil é um dos campeões, infelizmente, né? Da incidência de câncer de pele, né? E diz que usa protetor solar e que mais que ela poderia fazer. Ela tem 79 anos. Uma alimentação bem antioxidante, né? Uma alimentação variada, né? Uma qualidade. Acho que isso é o mais importante. É o que você falou, Gisela. Assim, na hora de escolher a fruta, preferir realmente 5 cores diferentes. Né? Quando você for compor o prato, bem compor com cores diferentes, bem colorido, exatamente. Acho que isso você te dá uma sensação de qualidade, né? Então isso, claro que não minimiza o efeito de desenvolver não é que vai evitar da ocorrência de um câncer, vamos supor, mas minimiza muito. Né? Exato. E um dos alimentos que a gente lê muito, tem um pessoal no Canadá que eu acho que é um dos que mais estudam câncer e alimentação. Eles têm um livro muito bacana, inclusive, que o leigo até entende bem, viu? Aliás, é a editora Vozes, se eu não me engano, e eles falam muito dos benefícios das brássicas. Quem são as brássicas? Aquelas verdes escuras como o brócolis, mas a couve de Bruxelas, a gente não dá bola para ela é maravilhosa. Então, faz uso, sabe, desses alimentos que nós temos assim. Eles até brincam e dizem que, dependendo da tua alimentação, você faz uma quimioterapia atóxica antes de saber até que tem o desenvolvimento de você, não deixa nem a coisa chegar lá, né? Pois é, Cíntia, acabou o programa, olha que rápido. Eu não acredito. Pois é, você vê como um programa gostoso acaba logo, né? Verdade. Cíntia, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de ter estado aqui conosco, ter se deslocado até os estúdios da Rádio América aqui em São Paulo, e fique à vontade para você se despedir e fazer suas últimas considerações. Bom, eu agradeço. Na verdade, eu que agradeço o convite. Como eu falei, é sempre muito bom falar de nutrição. Eu acho que o pessoal gosta, né, desse assunto. Estética está cada vez mais sendo divulgada. Lembrando que não existe um milagre, né? Então, nenhum alimento é aquele alimento milagroso. É o que eu falei, é o conjunto de alimentos que vai gerar um efeito positivo para a saúde e para a estética. Né? Então, eu queria agradecer imensamente. Não sei se eu posso deixar meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser se alguém tiver alguma dúvida, não sei. Deixa o telefone do seu consultório, é possível? Eu vou deixar o da clínica, que fica mais fácil mesmo. É 2941-2434. Vamos repetir? 2941-2434. Esse é o telefone da clínica, Inova Clínica, o nome. E se alguém quiser entrar em contato comigo por e-mail, é nutricionista@inovaclínica, tudo junto, né? .com.br. O Inova Clínica é com 2 N's. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Você deu umas informações muito interessantes sobre o cacau e tenho certeza que contribuiu bastante, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, beijo muito grande, fiquem com Deus. Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração pra escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar.
Acabamos de apresentar Mais Saúde.